da presente ata, ela é com a professora Vilma. Tem algumas colegas que não conseguiram acessar a reunião. Espera aí. A Conceição está chamando, mas é eu que tenho que chamar ela. Senão eu saio da reunião. Conceição conseguiu entrar? Está entrando. Então, em relação a essas decisões de vocês frente ao movimento, é só estar comunicando, tá, gente? Estamos hoje, então, na parte 2 do horário coletivo síncrono e também, junto com eles, a reunião pedagógica. Bom dia. Bom dia, Conceição, seja bem-vinda. Junto com esse horário coletivo síncrono e a reunião pedagógica, aí dilacerada, repartida em 3 partes, para atender aí os nossos 3 dias do presente horário coletivo, certo? Essa é a nossa última reunião pedagógica do ano, porque em outubro nós estamos em outubro, né? Novembro, existe uma programação de jornada pedagógica de DIE, de PED, na modalidade remota. E depois já, né, que é novembro. E aproveito o ensejo antes de adentrar a reunião, que nós temos aí para frente mais 3 sábados de 3 reposições. Uma é o dia 27 de novembro, 3 reposições? Não, 3 atividades e 2 reposições, me perdoem. Uma reposição está prevista para o dia 27 de novembro, ela é uma reposição de dia letivo e é referente à reunião de indique do dia 2 de julho, que não teve atendimento para as crianças. Essa reposição de dia letivo, nós ainda estamos sem saber se vai ser presencial ou remota, porque o governador, né, liberou a frequência de 100%. Mas dentro da Prefeitura de São Paulo, até o momento, não tem nenhum parecer oficial. Até o presente, as nossas reposições, os dias da família, aconteceram de forma remota, reunião de pais, em virtude do período emergencial da pandemia. O governador Dória decretou aí, a partir do dia 3, o fim desse período emergencial. Então, para os nossos próximos eventos, que serão reunião de pais, reposição do dia 27 de novembro e o dia da família do dia 11 de dezembro, nós ainda não temos nenhum parecer oficial se será presencial ou remoto. A prefeitura ainda não se posicionou desse retorno de 100%. Lembrando, os 6 voltaram em 100%, mas as EMEIs e as EMEFs, elas estão em atendimento na modalidade de rodízio, tá? Então, a configuração desse 4º bimestre para reunião de pais, reposição e dia de família, nós ainda estamos a depender dessa orientação, se ela acontecerá para presencial ou remota, tá bom, gente? Então, muita calma dessa hora, vamos ver como vai prosseguir. Então, desse informe aí, abro o nosso horário coletivo de hoje, com um acolhimento estético
um pouquinho mais curto, porque o de ontem, embora tenha longo de 10 minutos, mas do Alok, mas de uma natureza, de um contato com a natureza e sensibilidade muito grande. Então, apresento para vocês, né? Eu fiz uma seleção de um poema do Mia Couto, e que o Mia Couto, na verdade, é Antônio Hermílio Leite Couto, e que adotou o pseudônimo de Mia Couto. Ele não é brasileiro, ele é da República de Moçambique, mas é um país lá da África, do qual tem a língua portuguesa como língua oficial também, né? Além de ser, ele é considerado um dos mais importantes escritores de Moçambique, né? E é um escritor também moçambicano mais traduzido. Em muitas de suas obras, o Couto dá um contribuído significado de recriar a língua portuguesa, incorporando vocabulários e estruturas específicas lá, né, de Moçambique. Portanto, ele produz um modelo de narrativa da língua portuguesa com uma narrativa mais africana. O uso da sua linguagem faz lembrar bastante o escritor brasileiro João Guimarães Rosa, mas ele é também muito influenciado pelo Jorge Amado. Ele é muito conhecido por criar provérbios e às vezes, assim como enigmas e improvérbios, lendas e metáforas, dando uma dimensão poética sobre tudo. Mia Couto escreve para adultos e também para crianças. E para este início de atividade, eu apresento aí vou fazer a leitura e declamar esse poema dele, que foi publicado em Lisboa, né? No tempo em que havia ruas, ao fim da tarde, minha mãe nos convocava. Era a hora do regresso e a rua entrava conosco em casa. Tanto o tempo morava em nós que dispensávamos futuro. Recolhida em meu quarto, a cidade adormecia, no mesmo embalo da nossa mãe. À entrada da cama, eu sacudia a areia dos sonhos e despertava vidas além. Entre casa e mundo, nenhuma porta cabia, que fechadura encerra os dois lados do infinito. Mia Couto, do livro Tradutor de Chuvas, da editora Caminho, e que foi publicado em Portugal, Lisboa, Portugal, aí para acolher. Se alguma de vocês e que quiser manifestar o que sentiu em relação a esse poema do Mia Couto, ao que lembrou, ao que resgatou, fique à vontade para manifestar. Eu lembrei do meu tempo de criança, que a gente brincava muito na rua. Você lembrou, Vilma? Que legal. Lembrei, que delícia. Saudades desse tempo. Regressava, né? Que a mãe convocava para o regresso. Sim, a gente falava, a gente já vai, mãe, só um pouquinho. Que gostoso. Ai, muito bom. Que bom, que bom. Legal. Eu não brincava muito na rua, não, porque eu cresci de frente para um hospital, então
meu vizinho, eu tinha como vizinho um hospital, né? Então a minha mãe ficava muito insegura de deixar a gente brincar na rua, porque o público circulante da vizinha não tinham vizinhos, né? Eram vizinhos de lado, o vizinho de frente era todo o hospital. E eram muitas pessoas que vinham para o atendimento de hospital e a gente não tinha muito essa liberdade, não se sentia seguro, né? Não tinha uma vizinhança, era um público muito circulante da cidade para brincar, mas era bem legal também, memórias da garagem. Quem abriu o microfone, fica à vontade. Oi. Quem quer falar, fica à vontade aí. Tudo bem? Então tá. Oi, Elo. Oi, Lu. Isso, a minha internet tinha travado. Então, Elo, com o relato da Vilma, eu me recordei de quando a mãe chamava, né, para entrar, que tinha que jantar e dormir, e eu não queria terminar a brincadeira, e nem os amigos, aí falava assim, pede para sua mãe para você dormir lá em casa. Aí eu falava, não, tem que pedir você, porque se eu pedir ela não deixa, mas não adiantava que ela não deixava do mesmo jeito, né? Mas a gente fazia essa estratégia para tentar dar continuidade na brincadeira, né? E dormir na casa do colega, ou o colega dormir na nossa. Da casa. Essa estratégia não funcionava, mas a gente tentava. Sempre tentava, né? É um poema curtinho, mas que conecta a gente com essa infância, com a nossa infância, e nós que estamos assim conectados diariamente no nosso cotidiano, trabalhando com a infância. Andréia, Cibele, Cláudia, Conceição, fiquem à vontade se quiserem manifestar, tá bom, gente? Microfone sempre aberto, é bom, porque eu não fico com aquela sensação de que estou falando sozinha na reunião, tá bom? Então, essa foi a leitura o acolhimento estético para a nutrição, né? Para alimentar a nossa nutrição através da arte, porque senão a gente padece, né? Diante de tantas amarguras, né? Então, um pouco de doce, um pouco de doçura aí através da arte. O nosso encontro de hoje é uma continuidade de uma sequência didática, assim como vocês organizam sequências didáticas para as crianças, aqui na minha atuação na coordenação, eu tenho as pautas e uma sequência didática formativa de conteúdo ali engrenado, né? Colocado na engrenagem, né? Uma sequência, um ponto após o outro para conversar e para dialogar e para, né, nessa cadeia formativa do nosso horário coletivo, desses tempos que ainda temos de formação continuada em serviço, né? Ontem, então, só para fazer o resgate, trouxe aí, através das palavras da Estela Belbieri lá, alguma para afinar alinhar a compreensão e a diferença entre material e materialidades, espaço e ambiente, porque parecem sinônimos, mas existem muitas diferenças. E na continuidade para hoje, né, o conteúdo do nosso encontro, da parte 2, que é hoje, e da parte 3, que será amanhã, ele foi retirado, foi inspirado
deste livro aí, que se chama Lugar de Existência, Lugar de Aprendizagem, a importância do ambiente na educação infantil. Ele é um livro registrado, é um documento, né, criado, na verdade, é um documento interno, não é nenhum livro, mas é um documento dessa SEDUC. O que é esse SEDUC? É o Centro de Formação Profissional em Educação. Então, esse SEDUC é uma empresa que presta assessoria e trabalha com creches empresariais. Então, por exemplo, as empresas e as fábricas que têm creche para as trabalhadoras do seu local de trabalho, como a Natura, a Avon, a fábrica de cigarros, a Souza Cruz, e tem uma série de outras creches no Brasil que não são da Secretaria de Educação. São creches que empresas organizam para acolher as necessidades dos trabalhadores e das trabalhadoras ali dessa empresa, né? Essa Daniele, ela é a fundadora desse centro de formação. Ela não trabalha com creches públicas, então o trabalho dela é com creches mesmo, de empresas, mas ela é pedagoga e o trabalho dela é na organização das creches dessas empresas, e o principal é a faixa etária, é para acolher bebês e crianças de 0 a 3 anos. Então, dadas as devidas proporções, nós estamos aqui como um espaço público, institucional, da Prefeitura de São Paulo, que atende o munícipe. Ela trabalha para as empresas que têm creche, mas temos algo em comum, né? Que atendemos e temos aí os princípios, a garantia dos princípios da infância e do desenvolvimento da educação infantil de 0 a 3 anos. E no mundo aí, né, nessa parte, as empresas que têm creches, né, ela tem o título, a Daniele, de Rainha dos Berçários, né, porque ela tem desenvolveu uma sistematização de organização de ambientes de 0 a 3 anos, da qual a gente pode, de certa forma, acolher e entender, porque para os bebês, independente de onde esses bebês estejam, se no ambiente público ou privado, são bebês, né? São crianças, são bebês sujeitos de direito. E ela começa essa produção do livro, desse documento, com uma crítica muito severa, na qual as escolas, os espaços da educação infantil, como um espaço para preparar para a escola, como se não fosse importante esse momento da vida agora. E o que era importante é preparar para o que vem depois, né? Então, ela faz uma crítica e o trabalho dela surge em contraponto a isso, né? Que a educação infantil não é um espaço para escolarizar, não é uma escola em miniatura, e não é para preparar para quando ficar grande. A escola é aqui agora, porque a criança é gente e é vida nesse momento.
Então, todo o trabalho dela vem para contradizer essa postura de essa postura de educação infantil, e nessa contrapartida de salas de miniatura de EMEFs, de escolas de fundamental, dessas salas de referências repletas de mesas e cadeiras, dessas salas de referências com esses alfabetos pendurados, esquematizados, e dessas salas com poucos brinquedos, materiais e materialidades fora do alcance da criança. Então, o trabalho dela é reconhecido porque ela tem uma perspectiva contra essa concepção de infância. E esse é um ponto que conversa e dialoga com o currículo da nossa cidade para educação infantil, que o currículo da nossa cidade não enxerga nossas crianças e não tem a escola como preparatório para o ensino fundamental, né? Porque ela tem, né, dentro desse trabalho dela, porque ela acredita, e dentro dos anos de experiência, que ela acredita e organizou na força da capacidade que os bebês e as crianças pequenas têm de aprender. E o foco do trabalho dela mesmo é na organização de ambientes, que o ambiente na formação do qual ela garante para os profissionais das creches da qual que ela atua, que o ambiente não é cenário, o ambiente não é decorativo. Esse ambiente é um elemento de relação. E isso faz muita diferença, porque o cenário é só para ver, não é para interagir. Então, esse ambiente, para Daniele, ele deve interagir, deve garantir uma interação social, sensorial, afetiva, investigativa, né? Então, não é um lugar para a criança ficar estática, né? E esse fazer do trabalho dela também dialoga e traduz com os princípios da infância e da criança autora e protagonista que nós temos no nosso currículo. E grande parte do trabalho dela, né? Esse livro em si, né, que eu fiz aí o recorte, ele trata sobre as salas de referências. Então, não está falando dos aspectos de toda a instituição, mas para uma reflexão para salas onde as crianças passam a maior parte do tempo. Ela dentro da experiência dela, né? Que esse ambiente... Deixa eu fechar aqui que está um barulhinho, gente, perdão. Que as salas de referências, elas devem ter elementos permanentes, mas que ao percursos, eles podem receber novas formas e arranjos. A organização desse ambiente deve ter aí uma questão de repetição e continuidade, porque as crianças, dentro dessa previsibilidade, dessa repetição, garante a segurança também, né? E da relação das bebês e das crianças com os variados objetos que estão ali na sala de referência. E isso faz muita diferença quando eu falo sala de aula e sala de referência. Sala de aula é lá para a EMEF. Na educação infantil, é a sala de referência, porque é a sala que a criança está matriculada, é a sala que a criança guarda
os pertences dela ou faz o repouso, mas não é um ambiente para ter a aula, mas é um ambiente de convivência e de relação, né? E o principal que ela coloca dentro desse livro dela é o acesso facilitado aos materiais. E isso dialoga também com os pressupostos dos indicadores de qualidade aqui da nossa cidade. Um ambiente que educa é um ambiente que acolhe, né? E o que esse ambiente acolhe? Acolhe as produções, acolhe as interações, acolhe as percepções, as criações. Então, existem elementos que são colocados como permanentes, mas também tem que ter essa flexibilidade, essa variedade, né? Porque a boa parte do tempo das crianças, né, durante o dia, é nessas salas que os bebês estão com os seus corpos. Então, boa parte da vida delas dentro da instituição, ainda mais as crianças, nossas crianças que estão quase o dia inteiro, essas aprendizagens ocorrem dentro da sala de referência. E o que a dona Daniele traz de mais assim, reflexivo para a organização da sala de referência com crianças muito pequenas é esse termo aqui, depender do controle constante dos adultos. Quando a gente pensa em dar aulas, né, na identidade de professor, é aquela coisa, agora todo mundo senta, recebe a folhinha e todos fazem a mesma atividade. Com crianças abaixo de 5 anos, isso não rola, né? Não rola porque a gente não consegue colocar todos fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo. Então, quando ela fala do controle constante do adulto, é na organização de um espaço seguro, acolhedor, e que a criança tenha autonomia para escolher uma proposta, uma brincadeira, enquanto a professora, por exemplo, está fazendo a troca de uma roupa de outra criança. Então, vamos supor aqui que a Vivi precisou trocar o Miguel, que se molhou. As crianças não estão abandonadas. A professora está ali, né? Não é porque a Vivi precisa trocar o Miguel que todos estão sentados esperando rígidos para trocar o Miguel. Um está num cantinho explorando um material, um outro grupo está num outro canto, um outro grupo está fazendo. A professora tem uma visão de tudo, as crianças estão em focos de atenção diferentes, mas naquele momento a professora está trocando, a Vivi está trocando o Miguel. Mas em vários cantos da sala estão acontecendo ações independentes, né? Isso é o que ela diz, foi esse olhar, foi essa compreensão que tornou e que deu o título para Daniele como o título de rainha dos berçários, né? De organizar um espaço que tem ali, de repente, uma proposta permanente,
ou organizada para explorar o som, uma proposta de riscante, uma proposta de algumas 3, 4 propostas, e que as crianças, né, essas crianças intencionalmente vão lá, têm autonomia para escolher, e à medida do possível a professora não precisa controlar tudo e todos ao mesmo tempo, né? Vai fazendo essas atenções individuais. Então, ela fala de escolhas diferentes e simultâneas, né? Eu vou pedir licença aqui para a Cláudia e para a Ana Paula, né? Dizer que na organização da sala de referência delas hoje, tem algumas coisas que traduzem isso, né? Escolhas diferentes e simultâneas. Tem lá algumas canetas penduradas para o riscante, tem um outro cantinho para treinar, para fazer lá o jogo da bolinha, tem um outro momento, tem um outro espaço organizado para rosquear as tampinhas. Então, tem várias coisas postas e que, quando, por exemplo, as crianças acordam ou quando as crianças chegam à sala, depois de uma refeição, elas já se dirigem e cada uma está fazendo uma coisa diferente, né? Dessas repetições, que isso precisa ter uma continuidade e uma repetição. Então, não quer dizer que você organizou por exemplo, aqueles rosqueadores ou aquele painel de riscante e vai ficar só por um dia. A criança precisa dessa continuidade. E aí, a partir do olhar, da percepção, fazer a troca quando já não tiver mais o interesse, né? E das relações das crianças com objetos variados. Então, dentro dessa sala de referência, intencionalmente planejado, né? Ter aí as relações das crianças com objetos de várias naturezas e de várias posturas de aprendizagens. E o principal, né, dessa colocação da Daniele e que dialoga e é também uma base bem grande do nosso currículo, quando fala assim, sem depender do controle constante dos adultos, isso não está dizendo que as crianças estão abandonadas, estão largadas, não é isso, mas é que aquele espaço, aqueles materiais foram preparados com a intencionalidade para garantir que a criança se entretenha, investigue, pesquise, experimente, enquanto a professora vai acolhendo as necessidades individuais, a necessidade um a um de cada criança, ou para uma troca, ou para uma refeição, né, ou para uma medicação, né? Salvo o momento de leitura, né? Que é interessante chamar mais crianças para essa organização. Mas essa ideia de ambiente para a sala de referência que a Daniela coloca é a ideia que dialoga com o currículo, é uma ideia que funciona com as salas das crianças, com crianças muito pequenas, porque as crianças pequenas, elas não prendem todas a atenção para a mesma coisa ao mesmo tempo, e principalmente que é o que fica naquela dúvida.
olha, se não tem mais mesas e cadeiras, se não tem mais alfabeto, o que tem então no lugar, né? Porque a gente vê em ondas aí pedagógicas que tira uma coisa e fica sem saber do que do que se coloca no lugar. Então, ela responde bem nesse livro. Uma sala de educação infantil, não cabe mesas, cadeiras, crianças sentadas, enfileiradas e fazendo todas a mesma atividade ao mesmo tempo. E o que é, então? Se eu tiro as mesas, o que nós temos? Tem, mais ou menos essa propostas de campos e de algumas colocações que vai ser a continuidade da nossa conversa amanhã, né? E eu aproveito o ensejo para dizer, né, que as salas de referências, os ambientes, ela tem uma dimensão e uma organização dos professores regentes daquela sala, né? E muitas coisas da parte externa, né? É claro que tem aí a demanda da gestão. As coisas não acontecem e não mudam de um dia para o outro, né? Desde que eu confesso para vocês, né, que desde que eu cheguei aqui, eu vinha observando e me afligi muito com relação aos ambientes e que as coisas a gente precisa de tempo e do processo e de verba, mas de ter um foco bem claro, né? E aos poucos ir fazendo esse processo, né? O processo nas salas de referência, no ano passado, com a pandemia, nós conseguimos, em relação a tirar as prateleiras, atendendo aí a questão dos indicadores de qualidade, as portinhas, e aí essa questão da porta, de por que tirar da porta, a parte da reunião amanhã vai responder, vai dar algumas inspirações, por que de não ter a mesa. Então, isso vão sendo processos respaldados no currículo da cidade. Embora estejamos com uma gestão de governantes, né, que para nós, enquanto servidores, está muito penosa e massacrante, o que é certo a gente tem que dizer, né, em relação a currículo, em relação a produção para a criança, né, o que é proposto para as produções da Prefeitura de São Paulo, elas são vanguarda na América Latina, né? E está sendo, mesmo com um prefeito do MDB, que é o Ricardo Nunes, na parte de currículo, que nós temos aí no MEC, a nível federal, tivemos muito retrocesso inclusive, com livro didático, né? Essa gestão do Ministério da Educação a nível federal, de MEC, né? Tá aí com livro didático para crianças. E a gente sabe que livro didático para criança não é para o desenvolvimento das aprendizagens para as crianças. É para mercantilizar e desviar dinheiro e querer vender livro, é para dono de editora. E mesmo tendo um prefeito do MDB, a turma, mesmo aquele moço sendo chato,
né, o Cristiano Alcântara, porque ele é chato, mas o que é certo, ele é um das vanguardas de contraponto e de resistência quanto a currículo. Gente, resistência contra currículo. Então, hoje nós estamos na prefeitura, a Prefeitura de São Paulo, quando se fala de currículo, eu não estou dizendo de previdência, que é a gente, que é o que está pegando e que vai pegar na gente. Mas quando que em fazer, em produção de documento, em protagonismo, em relação à base curricular para as crianças na educação infantil, a nossa cidade e o nosso fazer é resistência para a MEC, é resistência para o Ministério da Educação que a gente tem lá em vigor, né? Não estou aqui elogiando, mas eu estou fazendo algumas considerações e umas pontuações do que é certo, né? Tenho todas as minhas críticas à gestão, porque essas coisas também estão acontecendo de uma forma não processual e construtiva, mas impositivas, né? Foi o tempo em que o professor está no processo, ele precisa entender, ele é formador, muitas das coisas elas ganharam peso de lei em relação a currículo, que isso não existia em outras gestões. Então, falar, por que está assim agora? É porque o currículo, quando está escrito num documento como currículo, é uma sugestão, é uma orientação. Quando essas orientações elas são transcritas para instrução normativa, elas não são mais instruções, elas são normas. Eu não tenho como sugestão ou a liberdade de cátedra. Eu ganho esse salário e eu tenho o dever de aplicá-las e implementá-las. Isso mudou bastante, né? Isso na prefeitura, vocês estão sentindo e vocês não imaginam o quanto eu estou sentindo em relação a essas normatizações, porque essa gestão, nós tínhamos em outras gestões os documentos oficiais curriculares que orientavam a nossa prática. Agora, nós temos os documentos oficiais que orientam as nossas práticas e que foram transformados em normativas, que é o cumpra-se, né? Infelizmente. Felizmente, no ponto que é para a criança, é uma perspectiva muito positiva, mas para nós, enquanto servidores, o chicote e o lombo tá bem quente, né? Eu não estou aqui falando no sentido de ameaça ou de dizer, eu estou falando mesmo no sentido que nós somos colegas de trabalho, somos uma equipe, talvez sintam que a Heloísa tá sempre vendo as coisas, isso e aquilo, assim como vocês têm a instrução normativa, que normativa, né, que e faz a implementação desses registros de documentação pedagógica. Se você for lá nas páginas da instrução normativa, tem lá bem claro e definido alguns papéis exigidos e funções
que cabem a mim ser cobradas e acompanhadas. E hoje nós, no SEI, ainda estamos fora do sistema. Então, para vocês terem, assim como as minhas colegas coordenadoras que estão na EMEI e na EMEF, elas têm lá as páginas, não é páginas, né? As telas de devolutiva. Então, você, professora, quando estiver no SGP, vai ter o seu registro de diário de bordo, o seu registro de diário de classe, o seu registro de diário de que sabe lá o que for, lá no sistema. E para todas as suas telas, eu vou ter uma tela de devolutiva para você. Né? Então, o chicote está estralando para todos os lados. Então, eu queria que vocês também, de certa forma, encarassem esse movimento de devolutiva que eu organizo e sistematizo. Eu gostaria que fosse semanal, mas ainda está acontecendo quinzenal, às vezes mensal, porque é muita coisa aqui na frente, mas eu preciso respirar e trazer isso para minha prática semanal, porque quando tiver no sistema, as minhas devolutivas em todos os registros de vocês vão abrir as telas semanalmente para eu registrar, né? Então, tá pesado e tá oneroso para todo mundo. E essas normativas, né, de currículo que nos colocam, nos exigem não mais, era tão bom assim, mas já passou, né? E tem a parte muito bacana para as crianças, sim, para nós está pesado e não dá mais, e o cerco está fechando no sentido que, assim, eu não faço o que eu quero do jeito que eu quero na minha sala. Já foi, né? Agora, ó, se tem o currículo, você não vai dar atividade igual para todo mundo, porque a gente tem aí os princípios da infância que traduzem outras coisas, né? Nós estamos mesmo bem vigiadas, sabe, gente? Bem monitoradas mesmo. Então, eu separei essa sequência didática com muito carinho, no sentido de ser que vocês acolham, né? Porque, embora não faz sentido a gente ficar lendo o currículo, mas nada do que eu trago desde o ano passado, que a gente entrou para a pandemia, que não dialogue e não converse e não traduza o currículo, tá bom? E isso é bem complicado quando os registros vão para as plataformas, tá bom? Eu vou encerrar a gravação, que eu ainda tenho mais 10 minutos,